Alô Porto Velho, alô Rondônia, muito boa tarde. Tem início neste momento a edição de hoje do programa A Voz do Povo em rede estadual. Portanto, a partir deste momento até às 13 horas, certamente você vai ficar por dentro do debate qualificado e também da informação precisa. O programa de hoje entra em ritmo de Semana Santa. Eu tenho a honra de receber aqui o padre Valdeci Cordeiro. Ele é o coordenador da Arquidiocese de Porto Velho. Uma série de nuances referentes à questão da campanha da fraternidade. Vamos debater daqui a pouquinho relativamente também à Semana Santa, as propostas, digamos assim, da igreja no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida de toda uma coletividade e uma série de assuntos pautados aqui. E o amigo ouvinte que se liga na Voz do Povo, na capital de Rondônia, no interior do estado, através da rede Antena Hits. Estamos chegando do Vale do Jamari, padre, ao Vale do Guaporé. Estamos chegando em todos os quadrantes de Rondônia. Sua Excelência, o ouvinte ligado na Voz do Povo, já tem uma gama de pessoas aqui ligadas conosco. Podem mandar suas mensagens, 99317-2715, o WhatsApp aqui, aliás, o Facebook aqui da Voz do Povo. Este telefone é o WhatsApp aqui do programa. Vamos à entrevista, então, com o padre Valdeci Cordeiro. Vamos lá, então. A Voz do Povo, entrevista. Programa Voz do Povo, em nome de seus ouvintes, tem a honra de receber o padre Valdeci Cordeiro, coordenador da Arquidiocese de Porto Velho, a quem neste momento saúda e de dar-lhes as boas-vindas ao programa Voz do Povo. Boa tarde, padre, seja bem-vindo. Boa tarde, Arimar, é uma alegria estar aqui contigo nos estúdios da Rádio Caiari FM. Boa tarde, amigo ouvinte. Muito bem, padre, tá tudo bem, padre? Como é que tá a vida aí? Está tudo ótimo. Está na paz de Deus? Nós estamos na luta, na caminhada, acolhendo sempre a força de Deus na nossa vida, porque sem Deus nós não podemos caminhar, e compartilhando as responsabilidades com os irmãos e irmãs na comunidade. E, enfim, estamos na caminhada, né, Aurimar? E você, como está? Eu estou bem, graças a Deus. Para mim é uma alegria estar aqui no estúdio contigo. Você já me ouviu em outras ocasiões? Demais. Em outras emissoras, programações. E depois eu fiquei um tempo fora de Porto Velho quando fui estudar. E retornando aqui, estamos engrenando de novo na caminhada desde 2017 aqui em Porto Velho. Atualmente estou na coordenação arquidiocesana de pastoral, motivo pelo qual recebi esse convite para estar aqui, para nós dialogarmos juntos. Muito bem, qual é a função de um coordenador arquidiocesano em relação aos seus fiéis, às suas ovelhas, padre? O coordenador de pastoral coordena o projeto de evangelização da igreja. A Arquidiocese de Porto Velho tem um plano de pastoral, tem diversas paróquias, são 28 paróquias, pastorais, organismos, movimentos e um cronograma de atividades. Então, o coordenador de pastoral presta esse serviço à igreja, coordenando a execução do projeto de evangelização da igreja. A rigor, o coordenador de pastoral é o bispo, no caso aqui o arcebispo Dom Roque Paloski. Mas ele precisa contar com colaboradores e, no momento, eu estou colaborando com a igreja como coordenador de pastoral. Padre, para quem não o conhece, eu tenho aqui algumas definições do ponto de vista profissional seu, mas eu gostaria antes, porém, que o senhor próprio fizesse uma definição da sua vida, qual é a sua relação com Rondônia, como é a sua vida na cidade de Porto Velho. Arimar, eu sou filho de imigrantes, filho de agricultores que migraram para Rondônia na década de 80, e eu tinha 7 anos quando vim para cá com a minha família. Inicialmente a minha família se estabeleceu no Cone Sul do estado, no hoje município de Cabixi. Depois meu pai se mudou do Cabixi para Machadinho do Oeste, comprou terrenos ali, e nós passamos então a viver nesta região aqui do regional de Ariquemes, que pertence à Arquidiocese de Porto Velho. Nessa época, padre? Adolescente? Quando a minha família foi para Machadinho, eu tinha 11 anos de idade. E depois eu saí de lá em 1994, quando entrei no seminário,
inicialmente em Montenegro, depois vim para Porto Velho. Enfim, a caminhada de formação de um seminarista até chegar à ordenação é bastante longa, então estudei em Manaus, estudei aqui, estudei em Manaus, Brasília, me formei em Filosofia e Teologia, em seguida fui para Belo Horizonte, onde fiz mestrado e doutorado. E durante o mestrado, em 2006, eu fui ordenado padre. Olha aqui, eu estou perguntando porque eu recebi, então, um pequeno histórico dessa sua vida na área cultural, suas incursões, digamos assim, na área cultural. Doutor em teologia, né? Eu tive a oportunidade, a igreja me deu muitas oportunidades, Arimar. Eu acho que eu sempre tive muito mais do que eu mereço. Eu sempre gostei de estudar e a igreja me deu a oportunidade de ir para Belo Horizonte, onde há uma faculdade muito boa, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, que é da Congregação dos Padres Jesuítas, que tem uma longa tradição no ensino de nível superior, na universidade, tem grandes cientistas, e lá eles centram toda a energia deles nos cursos de Filosofia e Teologia. Então eu me matriculei no programa de Teologia, de mestrado, fiz mestrado lá, depois me tornei professor da faculdade, lá professor de Teologia, fiz doutorado, e enfim, permaneci por lá até 2016, 2017, nós retornamos aqui para Porto Velho. Mas o mais importante, Arimar, é que a gente compartilha a caminhada simples, do povo simples, que, fortalecido pela palavra de Deus, vai procurando viver o evangelho nas comunidades. Muito bem, padre, vivemos nesse momento o calor, digamos assim, da Semana Santa, Quinta-feira Santa. Eu gostaria que o senhor discorresse um pouquinho sobre essa questão do olhar da igreja sobre a Semana Santa. Eu penso que a Semana Santa é um tempo que nos ajuda a compreender a nossa própria história, a nossa própria caminhada como pessoas, como povo de Deus. Depois de um período de preparação, período da Quaresma, nós chegamos hoje ao último dia da Quaresma. Logo mais nós teremos a missa da Ceia do Senhor, com a qual nós iniciamos então o Tríduo Pascal nesta Semana Santa. O sentido da Semana Santa é celebrar o mistério pascal. O Tríduo Pascal é um conjunto de 3 celebrações celebradas em 3 dias diferentes. Na Quinta-feira Santa é a missa da Ceia do Senhor, a missa do Lava-Pés. Na Sexta-feira Santa nós temos a ação litúrgica da Paixão do Senhor, em geral às 15 horas, né, que é o horário da cruz de Jesus, da crucificação de Jesus. E no sábado, que é o Sábado Santo, de manhã a gente vivencia o silêncio da morte de Jesus, compartilha com ele este momento. E à noite é o momento da grande alegria da Vigília Pascal, no domingo da ressurreição do Senhor. É quando nós celebramos o triunfo da vida sobre a morte, a ressurreição de Jesus. Esse é o Tríduo Pascal. Daí vem o domingo na Páscoa do Senhor, no qual a gente celebra essa explosão de vida, a vida nova que a ressurreição de Jesus nos traz. São 12h10 na capital de Rondônia, naturalmente que o programa entrou aí na Semana Santa, nessa celebração, e eu já tenho aqui, padre, lotadinho de pessoas que estão conosco aqui. O Johnny Miranda está com a gente aqui, o Ivo Galvão, deixa eu ver quem mais está aqui, o José Ironildo está ligado com a gente também, o Frank Ascioli, o Antônio Salim Evangelista ligado na Voz do Povo, a Jaqueline Alencar em Ji-Paraná. O Johnny Miranda está em Rio Preto da Eva, no Amazonas, ligado conosco aqui. Arlete Padilha, a professora Arlete, está ligada conosco. A Claudeci Ferreira, o Nélio Gomes, ligados na Voz do Povo. A Neila Sena acabou de entrar. O Otacílio Moreira de Carvalho, o professor, ligado com a gente. Juju Souza também entrou. Professora Maria de Fátima, uma das catedráticas na área de português, ligada conosco aqui para a gente. Também muito obrigado. O Biraci Jesus de Moura, Flávio Daniel, a Mary Gonçalves, o Júnior Freire, o José Ironildo, boa tarde, Arimar, estamos aqui ouvindo o programa, distrito de Jaci, Paraná, o mais antigo de Porto Velho, um abraço, Ironildo, a Ivete, a Irene Santos, e o meu amigo Valciro Pedro de Lima, no município de Guajará-Mirim. Você está ligado com a gente, manda mensagem para a gente. Padre, eu gostaria que o senhor colocasse agora quais são as atividades da igreja no que diz respeito às políticas públicas hoje que a igreja abraça. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, promove, portanto, a Igreja Católica do Brasil promove todos os anos a campanha da fraternidade durante a Quaresma.
Lá no começo, na década de 60 ainda, a igreja refletiu sobre o tema da fraternidade mais no seu ambiente interno, na vida interna da igreja, entre nós, irmãos e irmãs, como viver a fraternidade, como sermos irmãos em Cristo. Depois a igreja começou a escolher temas que ajudam a trabalhar o assunto da fraternidade na sociedade. O tema deste ano é Fraternidade e Políticas Públicas. Foi uma campanha da fraternidade muito interessante, despertou muito interesse nas pessoas. A gente imaginava que seria muito mais difícil, porque a política como dimensão está muito desacreditada pelo povo, em razão de dificuldades, em razão de muita corrupção na vida pública e tudo isso, há muita descrença. Mas, pelo contrário, as comunidades tiveram muito interesse no tema. Fraternidade e políticas públicas é um tema que nos ajuda a compreender o seguinte: há problemas que nós podemos resolver como indivíduos. Por exemplo? Por exemplo, eu posso cuidar da minha carreira profissional, eu posso cuidar da minha casa, eu posso educar meus filhos em casa, mas há problemas que nós só podemos resolver coletivamente em sociedade. Por exemplo, saneamento básico, educação de qualidade, políticas de saúde, segurança pública. Nós não podemos resolver esses problemas como indivíduos, nós precisamos nos unir como cidadãos, buscar compreender como são formuladas as políticas, né, para cada área e juntos procurar implementar isso. É claro que nós temos o cidadão deve se portar como, padre? Em primeiro lugar, tendo consciência de cidadania. Nós não podemos imaginar que podemos nos realizar como pessoas somente no ambiente privado da nossa casa. Não basta ser gente boa em casa. Nós precisamos ter o senso de cidadania, de pertença a uma cidade, de pertença a um lugar no qual nós precisamos conviver como cidadãos e buscar as soluções para os desafios. O amor estando presente. Exatamente. E nós que somos cristãos, o fazemos a partir do Evangelho, a partir do chamado de Jesus de anunciar e viver o Evangelho do Reino de Deus, que é de justiça e paz para todos. Padre, há comunidades que não têm muito acesso a essa tecnologia que nós temos agora. Nós estamos aqui para o mundo, estamos para o estado de Rondônia, estamos na capital de Rondônia. Como é que o cidadão, como é que a pessoa que não tem acesso a essas facilidades da vida moderna pode construir esse senso de cidadania? Eu penso que são várias mediações com as quais o povo pode contar para viver a sua cidadania, desde uma associação de bairro até uma comunidade cristã, seja ela católica ou evangélica, ou até mesmo uma comunidade de outra religião, um budista, muçulmano, uma comunidade indígena, enfim, e também... onde o norte seja Deus? Isso, eu penso que aqui o humano ele é tocado pela palavra de Deus, pela ação de Deus, e precisa assumir a sua responsabilidade a partir da força que Deus dá. Nós não podemos imaginar que Deus, sendo amor, vai dispensar o nosso protagonismo e o nosso engajamento. Mas, como eu dizia, há muitas mediações, há muitos instrumentos, desde as organizações do povo até as organizações criadas pelo Estado brasileiro, como meios, como espaços para a gente discutir as soluções, as políticas públicas. Nós temos aí as instituições do Estado, como o Parlamento, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, no plano federal, a Câmara dos Deputados e o Senado. Nós temos os conselhos, né, que o Estado brasileiro mantém, os conselhos paritários, que são formados por representações dos órgãos públicos e também por representações de entidades da sociedade civil organizada. E nós temos várias iniciativas que a população pode ir desenvolvendo no sentido de tematizar os problemas e buscar as soluções. Muito bem. E nesse sentido, padre, o senhor vê a população animada em participar? Eu acho que o povo brasileiro tem tido uma atuação política muito forte. Basta vermos, depois da Constituição de 88, todo o empenho do povo brasileiro em torno de determinados políticos, de determinados nomes. Houve, no momento, o presidente Fernando Henrique Cardoso aglutinou força, depois veio o Lula, agora Bolsonaro, teve Dilma, e o povo tem opinado bastante. Com o advento das redes sociais, das novas tecnologias da comunicação, o povo tem se envolvido bastante em política. A grande questão, eu acho isso de extrema
importância. Isso é muito positivo. Agora, Arimar, eu acho que não basta fazer política, nós precisamos fazer a política certa e do jeito certo. E nós acreditamos que a campanha da fraternidade, que a Igreja Católica realiza todos os anos, e sobretudo a deste ano, que tematiza a questão das políticas públicas, ela traz um norte muito interessante para nos ajudar a compreender a realidade. Nós sabemos dos gargalos que temos na educação, sobretudo na educação básica. A escola hoje enfrenta muitas dificuldades, professores mal remunerados, os resultados alcançados ficam muito aquém, os nossos estudantes não estão conseguindo ler e escrever corretamente. O IDEB lá embaixo. O IDEB está lá embaixo. Tem havido avanços, mas os avanços são tão tímidos que nos causam preocupação. Nós temos um grande desafio. Padre? Essa inércia, digamos assim. Me responda daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Eu vou ao primeiro intervalo. Atenção, emissoras integrantes da rede Antena Hits em todo o interior do estado. Eu vou ao primeiro intervalo. Eu volto na sequência com a entrevista do padre coordenador da Arquidiocese de Porto Velho, Valdeci Cordeiro. Para você que está ligado, meu abraço, meu melhor muito obrigado. A Irene Santos está ligada conosco aqui, o José de Oliveira, o Valciro em Guajaramirim, padre, está deslumbrado com sua entrevista aqui. Um abraço, Valciro. Muito obrigado, Valciro. Deus te abençoe. O Manuel Serra entrou agora, o Frank está ligado com a gente em geral, o Evandro Reis, o Edvilson Negreiros, o presidente da Câmara, o Evandro, belo programa, amigo, muito obrigado. Frank, cada dia melhor seu programa, tema muito bom, hoje sou seu fã, olha, muito obrigado. A Claudeci, boa tarde, Arimar, sou de Alto Paraíso, os nossos sacerdotes são verdadeiro discípulo de Jesus, semeadores da palavra de Deus. Forte abraço ao padre, muita luz, sabedoria, para mim também, muito obrigado. Um abraço da paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, lá em Alto Paraíso, padre. Muito bem, um abraço a você. A Claudeci. Um abraço a você, Claudeci, que Deus te abençoe. Também a minha saudação ao meu irmão, padre Leilson. Que vocês tenham uma boa Semana Santa aí, um bom tríduo pascal e uma feliz Páscoa. Olha, chegaram mais mensagens aqui, muita gente cumprimentando o programa aqui, que maravilha. Um abraço ao meu ilustre ex-governador, João Caula, tá ligado na Voz do Povo, cumprimenta o padre também. Então, boa tarde, meu amigo, meu irmão, João Caula. Deus te abençoe. E tenha uma boa Páscoa. O Crispim está em Ji-Paraná ligado conosco. Na volta eu registro mais pessoas para não perdermos, para não sairmos do bloco aqui. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A Voz do Povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia, no seu rádio, você mandando mensagem pra gente. 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Você liga, manda mensagem para nós e a gente repassa nesse momento ao padre Valdeci Cordeiro. O padre é doutor em teologia, mestre em teologia também. Teologia também. Estamos aqui debatendo sobre as nuances da vida em comum, o papel da igreja nesse contexto como um todo, debatendo esses assuntos de interesse social. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Fábio Ribeiro, que está ligado conosco, um grande abraço, ligadinho na Voz do Povo também.
pessoal da Zona Leste, o Ribamar Almeida também está ligado com a gente. No bloco anterior, o padre discorria sobre políticas públicas que são integrantes da campanha da fraternidade, discursou sobre uma série de aspectos, só para você que se ligou agora, e a gente questionava o padre em relação ao povo, se anima a participar da vida política e tudo mais. No instante que eu chamava o intervalo, o padre complementa agora. A gente dizia que o povo se interessa muito por política, e com o advento das redes sociais, das novas tecnologias da informação e tudo isso, hoje as pessoas têm o mundo na palma da mão, no seu smartphone, as pessoas têm participado muito, mas eu dizia do desafio de participar bem e de ter um debate qualificado. Aí eu creio que o desafio é maior. A campanha da fraternidade vem como uma contribuição, sobretudo aos cristãos, mas pode ser uma contribuição a toda a sociedade, no sentido de proporcionar um debate político mais qualificado, de ajudar as pessoas a compreenderem o contexto em que nós vivemos, onde há um déficit muito grande no âmbito da educação, da saúde, saneamento básico. A cidade de Porto Velho, por exemplo, tem apenas 3% de saneamento básico. O déficit é muito grande, então a carência nesse campo, e aí nós decorre disso também, né, pai? Decorre de uma série de problemas, da inoperância da administração pública. Nós sabemos que a Prefeitura de Porto Velho acabou devolvendo mais de 600 milhões, eu não tenho dados aqui, mas acho que em torno de 650 milhões à União, de recursos que foram destinados para o saneamento básico na cidade de Porto Velho. Por questões de gestão, limites das administrações anteriores, quando o atual prefeito assumiu, a situação parece que já estava um pouco complicada, até onde a gente conhece, e já não foi mais possível manter o recurso aqui. Então, em razão de inoperância da administração pública, e aí a gente não vai querer fulanizar aqui, até porque eu não conheço, não sei, mas o fato é que o recurso voltou. E um fato óbvio, o fato inegável, é que a cidade de Porto Velho praticamente não tem saneamento básico. E eu me refiro também que decorre da volta do recurso desse, que campeia nos hospitais, enfim, né? E o saneamento básico é um direito gerador de direitos. Não é possível ter saúde sem saneamento básico. E aí saneamento básico a gente sabe o que é. É água tratada, encanada, coleta de esgoto, coleta e tratamento de esgoto, não basta coletar e jogar no rio, varreção de rua, coleta de resíduos sólidos, que a gente chama de coleta de lixo. Nós temos, então, muito a fazer aqui. A Arquidiocese de Porto Velho se reuniu com suas lideranças, mais de 300 líderes se reuniram, 300 pessoas, lideranças de alto nível, digamos, das nossas comunidades, bem formadas, capazes de entender a realidade. Nós nos reunimos para estudar um pouco a temática da campanha da fraternidade e fazer um levantamento das maiores carências das cidades da nossa arquidiocese. Em Porto Velho? Porto Velho e a região de Ariquemes, que compreende... O Vale do Jamari. Todo o Vale do Jamari, de Machadinho até... O que os senhores encontraram, pai? A maior carência é saneamento básico. Né? Então, nós tomamos a decisão de priorizar essa luta. A nossa Arquidiocese de Porto Velho, então, está se empenhando no sentido de compreender melhor a problemática, abrir um diálogo com a sociedade e com o Estado, com o poder público, no sentido de darmos uma contribuição para que este problema seja minorado. Esta contribuição, padre, somatizadas todas as circunstâncias, a diocese leva até o poder público? Nós estamos em plena campanha da fraternidade, nós ainda estamos tabulando as coisas. O desafio é grande, a gente imagina que é um processo que poderá durar anos, mas nós estamos comprometidos em compreender melhor a problemática, que é bastante complexa, e, sobretudo, abrir um diálogo com a sociedade, com o poder público, Câmara de Vereadores, o prefeito. A gente sabe que a prefeitura está pensando no problema. Há uma câmara temática, uma coisa assim, um grupo que o prefeito criou para pensar este problema, a solução desse problema do saneamento básico. Passa, inclusive, pela questão da CAERD, que é a Companhia de Água e Esgoto do Estado de Rondônia, que enfrenta dificuldades, que é a concessionária do serviço aqui no município de Porto Velho, mas que até agora não tem conseguido atender a contento.
porque falta infraestrutura e tudo. Então, nós queremos compreender isso em diálogo com a sociedade, em diálogo com a prefeitura, em diálogo com a Câmara de Vereadores. A gente ainda não começou esse diálogo, mas nós vamos buscar esse diálogo e ver, nós, como igreja, humildemente, em que podemos contribuir com a cidade, a partir da nossa fé, do nosso compromisso com a vida. A questão da CAERD é alguma coisa sui generis, estranha demais. É a única companhia que presta serviço, é um monopólio na questão da água, ainda dá prejuízo. Não é estranho isso, pai? É a única empresa que presta serviço no fornecimento de água. Agora, Arimar, este é um problema, eu não conheço a situação da CAERD, a questão da gestão, mas nós não podemos pensar as políticas públicas de saneamento básico somente em termos de mercado. É sabido que no mundo inteiro a prestação de serviço no campo do saneamento básico, em geral, é subsidiada pelo Estado. Então, o poder público tem que pensar num modelo, entre aspas, de negócio que seja viável. Porque se nós pensarmos somente em termos, assim, como se fosse uma companhia... O senhor fala na questão da lucratividade e não o lucro social? Em geral, as companhias concessionárias de serviço de água e esgoto, elas precisam pensar num modelo de gestão, num modelo de investimentos que não dependa somente das leis, que não sejam regidas somente pelas leis de mercado. Ou seja, saneamento básico, a solução do problema do saneamento básico deve ser uma política pública. Estão pensando na perspectiva de uma parceria público-privada. Porque exatamente somente numa perspectiva de privatização você não consegue aquela lucratividade. Isso também se aplica à problemática do transporte coletivo. As empresas não são lucrativas. A sociedade, de alguma maneira, tem de subsidiar isso aí, a gente sabe disso. E em todo canto é assim. Por isso, a questão do déficit da CAERD, como eu digo, eu não conheço e tal, mas muito provavelmente se deve, entre outros fatores, a essa questão, de que há sempre uma demanda de investimentos públicos. Só aquela tarifa que o usuário, que o cidadão que usa os serviços paga, parece que não é suficiente para manter. O senhor fala de um aporte de capital por parte do Estado? Provavelmente. A parceria público-privada tem a ver com isso. Tá certo, então. São 12h29 na capital de Rondônia. Esta é a Voz do Povo, um programa numa parceria da Rádio Caeri na capital de Rondônia com a rede Antena Hits em todo o interior do estado. A rede espraiada em todo o interior, levando para você informações pertinentes ao dia a dia da coletividade, em debate com autoridades, com pessoas daqui, da sociedade organizada, que vêm ao programa e são questionados aqui sobre os problemas comuns do dia a dia da coletividade. Padre, ainda dentro da campanha da fraternidade, quais são os problemas comuns que se enredam no dia a dia da coletividade rondoniense, que estão inseridos nas questões que podem ser discutidas das políticas públicas da campanha da fraternidade? Olha, Arimar, nós temos conhecimento, assim, aqueles problemas clássicos, né, que sempre que a gente vai discutir assuntos de política, a gente fala saúde, educação, segurança, moradia, habitação e tal. Mas nós temos outros problemas, assim, que não aparecem muito. A questão de assegurar, por exemplo, políticas públicas que protejam as mulheres. Há muita violência contra a mulher. Direito das mulheres. O direito das mulheres. Políticas públicas para o idoso, para a juventude. Políticas públicas para acolher os imigrantes. Nós temos a grande problemática relativa aos nossos irmãos que vêm da Venezuela, saindo de lá, buscando uma alternativa à crise vivida na Venezuela. Eu conversava ainda hoje com a secretária regional da Caritas, que é um organismo da CNBB, um organismo da nossa arquidiocese, a Edilaine, ela me dizia, ela esteve em Roraima, na semana passada, e são 15 mil venezuelanos em Roraima. E ali é só a porta de entrada. Então, cedo ou tarde, eles chegarão também em nossa cidade. Nós sabemos... A igreja se preocupa com isso? A igreja tem se preocupado. Nós temos a Caritas brasileira, que tem também a sua unidade aqui na diocese. É um grupo que visa a promoção humana, visa tornar viável e efetiva o nosso gesto de acolhimento, de solidariedade. Então, a Caritas diocesana está encarregada de que forma a Caritas? Nós temos o programa PANA,
que é um programa que acolhe migrantes venezuelanos. Foram 100 famílias acolhidas, foram alugadas casas aqui em Porto Velho com recursos da Caritas, com a ajuda da Caritas Internacional. Então essa é uma maneira. Outra maneira é a orientação. O migrante chega, ele precisa de orientação, ele precisa fazer o seu documento, né, o CPF, a carteira de trabalho, ele precisa legalizar a sua situação migratória, fazer o pedido de refúgio. A Caritas, então, orienta o migrante, acolhe nesse sentido. E mobiliza as comunidades, mobiliza as pessoas no sentido das pessoas contribuírem com o seu gesto, doando uma cesta básica, doando uma roupa, arrumando um emprego, apontando caminhos para as pessoas. Bom, eu vou fazer mais um intervalo. Na volta, só a presença de Sua Excelência o ouvinte, aqui o ouvinte é Sua Excelência, padre. Essa figura, a razão de ser do programa, a quem a gente se reporta com mais absoluto carinho, é que vai começar a participar agora do programa, já um pouquinho minha pauta de lado e o ouvinte entrando maciçamente. O meu amigo Jamaica está lá na Termonorte, Zé Lopes, cumprimenta o padre e pede a sua bênção. Obrigado, José Lopes, Deus te abençoe, tenha uma boa Páscoa mesmo. O Roberto Preto está ligado na Voz do Povo, parabéns, boa tarde, muito obrigado. O doutor Claudino Sérgio Alencar está ligado com a gente também. A Mari Souza, o Alex Torres, a professora Lucileide Feitosa está ligada conosco. Algum trabalho voltado ao ensino da língua portuguesa a essas pessoas, padre? Pergunta a professora. E o senhor me responde daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Eu vou ao intervalo, eu volto na sequência com a entrevista do padre Valdeci Cordeiro, doutor em teologia e coordenador da Arquidiocese de Porto Velho. Eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo em seu terceiro bloco nos 103.1 da Rádio Caiari de Porto Velho e na rede Antena Redes em todo o interior do estado, hoje com a presença do padre Valdeci Cordeiro, coordenador da Arquidiocese de Porto Velho. Dentre os vários assuntos abordados aqui estão a questão da quaresma, da campanha da fraternidade, das políticas públicas integradas nessa campanha, o papel da igreja sobre todas essas situações. E, Sua Excelência, o ouvinte ligado na Voz do Povo, mande sua mensagem para a gente, seja no Facebook, seja pelo telefone 993172715, que o padre vai começar a atender todo mundo agora. Muito bem. A professora Lucileide Feitosa, ligada na Voz do Povo, boa tarde, querido. Algum trabalho voltado ao ensino da língua portuguesa a esses migrantes, padre? Pergunta a professora. Sim, a Caritas tem mobilizado professores voluntários que oferecem aulas de português como língua estrangeira aos imigrantes. E a Universidade Federal de Rondônia, o Departamento de Letras e de Línguas Estrangeiras, também oferece cursos ali na universidade. Curso de espanhol, de inglês e também de língua portuguesa como língua estrangeira, visando a acolher
os estrangeiros que têm interesse e necessitam aprender a língua portuguesa. Sua Excelência, ouvinte ligado na Voz do Povo, manda mensagem para a gente, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Para você que se ligou agora, eu estou com o padre Valdeci Cordeiro. O padre é doutor na área de teologia, mestre, doutor. Estamos falando sobre uma série de nuances que dizem respeito à Semana Santa, à campanha da fraternidade, enfim. E agora chegou a hora de você... Eu gostaria de complementar, se me permite, os interessados em acessar os cursos, as aulas de língua portuguesa, podem procurar informações na Caritas. O escritório da Caritas está ali no prédio da Faculdade Católica, na esquina, Rua Gonçalves Dias, esquina com Dom Pedro II. Muito bem, você pode também acessar o programa aqui pela Antena Hits FM, @gmail.com. Você pode mandar para a gente aí, tá? Vamos lá, vamos atender então o programa, os ouvintes do programa. Deixa eu ver quem está conosco aqui. A Marileia está ligada em Ji-Paraná, na Voz do Povo. Um abraço de Paraná. Ela diz, padre, por que a gente come peixe na Semana Santa? Primeiro porque nós temos os peixes aí, né? Nós estamos numa região, mas há essa grande, essa tradição desde longa data. Ela fala da tradição, né? De comer o peixe. O peixe, a palavra peixe em grego é ictus, e quando a gente tira as vogais, restam as consoantes que são as mesmas consoantes do nome Christos. Então, o peixe, ele simboliza também o Cristo, né? O Cristo. Então, exatamente a tradição de comer peixe na Semana Santa, é isso que ela quer saber. Vem daí. Muito bem, vamos lá então, continuar a atender Sua Excelência ouvindo do programa. Hoje há uma noção concreta da Arquidiocese sobre as políticas públicas do Estado e do município? Pergunta o João Carlos. Cada diocese promove a sua campanha da fraternidade e estabelece suas prioridades. Ainda nós não fizemos, digamos, uma articulação para nós sabermos quais são as prioridades assumidas pelas demais dioceses do Estado. E são elas Ji-Paraná e Guajará-Mirim. Mas os problemas, nós sabemos, se assemelham bastante. No interior tem o desafio também de pensar políticas públicas para os pequenos agricultores, pensar políticas públicas também no ambiente urbano. Nós temos cidades... Adolescente, padre. Aí entra mais a perspectiva de educação de qualidade. Nós precisamos pensar políticas públicas no campo da educação, no sentido de melhorar a qualidade da educação básica. Agora, eu acho assim que nós precisamos também pensar essa questão das políticas públicas num ambiente mais amplo. Nós vivemos um momento que o mundo vive uma crise econômica em razão de uma espécie assim de predomínio, de domínio mesmo do mercado financeiro que tem subjugado os interesses dos povos. E muitas vezes os povos, os países têm dificuldade de levar adiante seus programas de desenvolvimento porque são asfixiados pelo mercado financeiro, sobretudo, que vai espolhando as riquezas dos povos. O nosso país sofre muito com isso, faltam recursos. Não é verdade que o nosso país está na situação em que se encontra somente em razão da corrupção dos políticos. Nós temos uma situação de uma política econômica que tem sido subserviente ao mercado. São drenados 51% de toda a arrecadação da União do governo federal para o mercado financeiro. E aí nós sabemos que de tudo que o governo arrecada no Brasil, 51% vai para o mercado financeiro, pagamento de juros da dívida e rolagem da dívida. 29% é previdência social, então volta tudo para o cidadão. Resta em torno de 20% para aplicar em saúde, educação, moradia, investimento social, construir ponte, construir estrada. Ou seja, nós precisamos reverter isso. E, sobretudo, pensar políticas de desenvolvimento para que a gente reverta a queda da industrialização no Brasil. Nós estamos, desde a década de 80, fim do governo militar, num processo de desindustrialização. Nós estamos sustentando a nossa economia através da exploração de petróleo, de minério, de madeira,
e pelo plantio de cana-de-açúcar, plantio de soja. O agronegócio tem salvado um pouco a nossa economia, mas o agronegócio impacta em 4% do PIB. Então nós precisamos, como povo brasileiro, pensar também qual é o modelo econômico que nós assumimos. É um modelo que drena dinheiro para os bancos e, sobretudo, como nós pensamos a economia brasileira? Nós estamos pensando na soberania econômica do nosso povo, ou estamos simplesmente nos ajoelhando diante do mercado internacional e das grandes corporações econômicas. Nós temos o exemplo, aqui o assunto é polêmico, mas o exemplo da venda da Embraer, uma das 4 companhias que fabricam avião. Dá um lucro, né? Sim, ela é um exemplo de capitalismo brasileiro bem sucedido. Nós não sabemos as consequências, mas ela foi vendida para a Boeing, que é a maior fabricante de aviões do mundo. Então, pensar políticas públicas significa realmente se esforçar no sentido de compreender a estrutura econômica do país e buscar... Porque a Boeing vai entender os interesses internacionais. Mas é óbvio, nunca o brasileiro. Isso. Mas vamos de bate-pronto agora aqui, que tem muita gente aqui. Vamos ver lá então. Vamos bater e voltar. A Cida está ligada na Voz do Povo. Parabéns pelo seu entrevistado. Eu já conheço há bastante tempo, quando ele era seminarista e também diretor espiritual da Pastoral da Educação, da qual faço parte com muita honra. Que Deus abençoe sempre você e o padre, muita fé e tal. É a Cida. Um abraço, Cida. Obrigado pela participação. Que Deus te abençoe e tenha uma boa Páscoa. Boa tarde, me diz aqui o Cristóvão de Porto Velho. Em especial a mim, muito obrigado, ao padre Valdeci Cordeiro. Muito obrigado, Cristóvão. O qual eu admiro muito a sua inteligência, a sua capacidade de interpretação da palavra de Deus. Mais adiante ele pontua o evangelho, em interpretar o evangelho para o mundo e também ele destaca a sua preocupação para com os menos favorecidos. Eu sempre ouço o programa, manda abraço a mim, retribuo a gentileza dele, me desejo uma Semana Santa feliz, ao padre também. Obrigado. É o meu ilustre Cristóvão. Obrigado, Cristóvão, que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos lá, então. O meu ilustre ex-governador João Caula está me dizendo aqui que faleceu uma pessoa de muita importância lá em Rolim de Moura. Ele está ouvindo o programa lá em Rolim de Moura. E ele está me dizendo aqui, deixa eu ver o que me diz aqui, o Caula. Oh, meu Deus, deu uma travada aqui. Já então, Caula, eu faço o registro da pessoa. Deixa eu ver, não consegui abrir, travou aqui. Estamos ao vivo, o programa ao vivo é assim. Morre Rolim de Moura aos 85 anos, João Batista Lopes, escritor, pioneiro em Rolim de Moura. E ele pede o registro. As condolências à família, né, padre? E que Deus conforte a família nessa hora suprema, né? Exatamente. Então, ficam aí os nossos sentimentos pela perda do nosso irmão, né, João Batista Lopes. Que Deus conforte os familiares, que Deus, em sua misericórdia, acolha o nosso irmão. E é grande referência, como diz o nosso ouvinte João Caula, ex-governador, né? E eu penso assim, Arimar, a morte é passagem e o sofrimento pode ser também pascalizado, de modo que o sofrimento pela perda de um amigo, de um familiar, ele pode também ser transformado em Cristo numa entrega confiante ao Pai. Então que os familiares e amigos do nosso irmão falecido, João Batista Lopes, possam também pascalizar essa perda. Muito bem, deixa eu mandar um abraço ao Heraldo, está em João Pessoa, assistindo aqui a entrevista do padre aqui pelo Facebook. Né? Que maravilha, um abraço para você. A Sônia também está ligada em João Pessoa, ligada, um abraço. Meu amigo Lacerda está aqui em Porto Velho, ligado na Voz do Povo. A Daiane está na Nova Porto Velho também. O Vavá está no Agenor de Carvalho, assistindo a entrevista do padre, adorando. O meu ilustre... Deixa eu ver aqui rapidinho, já falei do Fábio, o pessoal da Zona Leste, o Roberto Preto já coloquei, o doutor Claudino, mas deixa eu ver, aí o Flávio Daniel, eu estava querendo me referir. Parabéns pelo entrevistado, nós estávamos precisando escutar uma entrevista boa, assim, de uma pessoa diferente, diz o Flávio Daniel. Nossa, obrigado, viu? O Márcio Carlos Venâncio, está ligado na Voz do Povo, diz assim:
Muito boa tarde ao padre Valdeci, ao Arimar, só para lembrar o padre que já houve a primeira audiência pública ocorrida no mês passado na Assembleia Legislativa. Será que ele soube disto? Será que o padre soube? Boa vontade dos nobres parlamentares para tentar equacionar, colocar em prática as ditas políticas públicas. Ele lembra ao padre Valdeci. Ah, sim. Padre Valdeci. Diz aqui Obrigado, o Márcio Carlos Venâncio. Márcio Carlos Venâncio. Um abraço, meu amigo. Inclusive, eu participei desta audiência pública representando Dom Roque, o arcebispo de Porto Velho. Ela foi convocada pelo deputado Adelino Folador, que é um católico muito engajado e tudo. Nosso abraço a ele. Foi uma audiência pública muito boa lá na Assembleia Legislativa. Está com um prédio novo, um prédio maravilhoso. É verdade. Uns probleminhas, mas finalmente o poder eleito pelo povo, que é o poder legislativo, né, tem um prédio digno, né? Custou uma grana elevada. Agora nós temos outros desafios que poderão ser. Se nós conseguirmos construir tribunal, Ministério Público, Assembleia Legislativa, certamente vamos, como povo de Rondônia, dar passo no sentido de solucionar, por exemplo, o problema do nosso pronto-socorro aqui, né? É verdade. O povo investiu lá quase 100 milhões de reais para construir a merecida sede da Assembleia Legislativa. Certamente não faltará empenho, criatividade e recursos para nós resolvermos esse problema tão grave do nosso Estado. Está na hora do intervalo, então? Está na hora do intervalo. Eu quero registrar rapidamente aqui o meu amigo Jorge Ramson Rodrigues de Lima, o Jacinto Dias ligado com a gente aqui, meu amigo Hélio Fonseca, o Carlos Braga ligado conosco também, a professora Lucileide, conheci esse escritor que veio muitas vezes em Porto Velho divulgar a sua produção e os sentimentos dela à família, essa pessoa que morreu lá em Olim de Moura. Um abraço ao doutor Amadeu Machado, também ligado na Voz do Povo. Para você que se ligou agora, eu estou entrevistando aqui o padre Valdeci Cordeiro. Ele é coordenador da Arquidiocese de Porto Velho e mestre e doutor em teologia. Eu vou para o intervalo, eu volto com o último bloco do programa. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu último bloco aqui nos 103.1 da Rádio Caiari em Porto Velho e para todo o interior do estado, pela rede Antena Hits, para o mundo via internet. Mande mensagem via Facebook, mande mensagem aí, 99317-2715, o WhatsApp aqui do programa Voz do Povo. Deixa eu atender outras pessoas que estão conosco aqui, o Railson Luiz. Parabéns pela entrevista, padre Valdeci, cumprimenta-o por isto. Muito bem, muito obrigado, meu amigo, Deus te abençoe. A Marília está ligada na Voz do Povo e diz assim: padre, como é que a igreja vê hoje a questão do homossexualismo em suas diversas ramificações? Com caridade pastoral. O Papa Francisco tem sido um exemplo nesse sentido e ele tem nos ajudado a compreender isso com mais abertura. Olhar com caridade. O importante é a gente amar e servir. O homossexual, ele, assim como o heterossexual, pode acolher a palavra de Deus e viver o amor ao próximo, lutar pela justiça. Esse é o fundamental.
essa visão é moderna da igreja de agora? Eu acho que a gente volta às origens, de valorização da dignidade da pessoa humana. Esta é uma temática que emerge nos tempos mais recentes, no contexto mais recente da história, porque há maior liberdade para discutir o assunto. Mas esta é uma realidade que sempre existiu e a igreja sempre soube lidar com caridade pastoral, com as mais variadas situações humanas. O Cristóvão Pereira está ligado na Voz do Povo, um abraço ao Cristóvão. Cristóvão Pereira da Silva está em Rolim de Moura, ligado na Voz do Povo. O escritor que morreu era uma pessoa de extremada capacidade, uma pessoa que vai deixar uma lacuna muito grande aqui em Rolim, diz o Cristóvão. Obrigado pela informação, Cristóvão. Já fizemos assim as nossas condolências à família enlutada. Vamos para adiante aqui, deixa eu ver quem mais está ligado aqui na Voz do Povo. Deixa eu ver quem mais está aqui. O Francisco Pompeu está ligado com a gente. O Edmar Alves está no município de São Carlos. Vamos ver aqui qual é o meio de chegar a uma política pública comum no que diz respeito à área indígena. A igreja olha como isso? Olha, a questão indígena, ela é de fundamental importância. Em primeiro lugar, os povos indígenas têm direitos originários. Eles habitam a América muito antes de nós. E, em segundo lugar, eles têm direitos constitucionais. Portanto, estes dois aspectos da realidade dos povos indígenas podem nos orientar na valorização destes povos, e são inúmeros povos com uma riqueza cultural enorme, com centenas de idiomas. Então, nós, como povo brasileiro, somos chamados a valorizar e a respeitar os povos indígenas. E nós passamos por um momento de muita dificuldade, em que diversos setores da nossa sociedade entendem que o respeito às terras indígenas, aos direitos indígenas, hoje acaba se configurando como um impedimento para o desenvolvimento, quando na realidade nós sabemos que o respeito à dignidade dos povos indígenas, o respeito ao direito deles terem a terra, deles decidirem o futuro deles, é simplesmente algo assegurado pela Constituição do Estado brasileiro. E nós não podemos violar esses direitos. São direitos originários e são direitos constitucionais. Nenhuma agressão aos povos indígenas poderá ser tolerada pela sociedade brasileira, que é uma sociedade democrática. O Estado brasileiro é democrático de direito, tem uma Constituição que foi emanada de uma Assembleia Constituinte, de modo que nós devemos respeitar os povos indígenas. A posição da igreja é de defesa da dignidade humana, de toda pessoa humana, e obviamente também dos povos indígenas. Muito bem. Só para fazer os registros aqui, a Josiane Coutrin está ligada na Voz do Povo, cumprimenta e manda abraço, eu agradeço a gentileza. A dona Sebastiana Pereira está ligada com a gente, a Elisete Cardoso está em Alvorada do Oeste, ligada na Voz do Povo, no abraço, Vale Elisete, do Guaporé, né? Abençoe. O José de Oliveira Silva está ligado na Voz do Povo, nesse momento em Ji-Paraná. Muito obrigado. O Vilmar Bastos Lima está em Urupá, ligado na Voz do Povo. Um abraço, Urupá. O Erasmo Nascimento Silva, nesse momento, ligado em Ji-Paraná, cumprimentando o padre pela entrevista. Boa tarde, Erasmo. Deus te abençoe e tenha uma boa Páscoa. O Valdeci, seu xará, está ligado nesse momento em Pimenta Bueno. E a Lília Correia, em Cacoal, só bateram palmas para a entrevista, feitos os registros aqui. Padre, uma diocese portentosa do tamanho da de Porto Velho, com a importância que tem, como é que avalia hoje os poderes do Estado de Rondônia, a atuação desses poderes? Eles estão trabalhando ao sabor do que espera a população? Como é que o senhor vê isso? Como é que a igreja vê, padre? Eu prefiro falar aqui mais como o padre Valdeci. Porque aí um posicionamento da arquidiocese eu desconheço, porque realmente nós não nos reunimos. O cidadão. Mas nós, aqui eu falo como cristão, e enfim, a gente tem se reunido também para fazer análises da conjuntura, sobretudo a conjuntura nacional. A gente não tem muito se dedicado a compreender um pouco a situação do Estado. O que nós compreendemos é que o Estado de Rondônia
tem centrado muito sua energia na questão do agronegócio, e é uma área muito pujante no Estado. Agora, nós temos o entendimento de que deve haver um cuidado, em primeiro lugar com o meio ambiente e depois um cuidado com a pessoa humana. Nós precisamos tomar consciência de que a expansão do agronegócio exportador, muitas vezes, ela acontece às custas da retirada do pequeno agricultor lá da sua pequena propriedade, para ceder lugar à soja, ao gado, bovino e tal. O grande desafio é o que nós vamos oferecer a essas pessoas que estão indo para as periferias das cidades, como Ariquemes, de Paraná, Vilhena, vindo aqui para Porto Velho. O Estado de Rondônia está criando uma política de desenvolvimento no sentido de gerar empregos nessas cidades. A nossa avaliação, em geral, eu tenho escutado, que eu falo em meu nome, mas também ecoando um pouco aquilo que a gente ouve nas comunidades, é a de que o Estado tem se preocupado pouco com essa questão da criação de emprego nas cidades. O desemprego nas cidades de Rondônia, eu careço de dados aqui, mas... Você fala do êxodo rural? O êxodo rural. As pessoas têm deixado a roça para ir para a cidade. As cidades estão ficando inchadas, pessoas desempregadas. Estima-se que na cidade de Porto Velho haja 20 mil famílias sem nenhum único empregado, na cidade de Porto Velho. Então, a realidade realmente é de um povo muito sofrido que demanda alguma ação do poder público no sentido de dinamizar um pouco mais a nossa economia. Nós temos uma economia pouco diversificada, não é? Então se gera pouco emprego. Esse é um grande desafio que nós temos aqui. Padre, o doutor Geraldo Tadeu cumprimenta-o pela entrevista, está gostando das suas explanações. Ele pergunta ao padre qual é a posição da igreja com relação à reforma da Previdência. A posição da igreja é de preocupação. A CNBB, o Conselho Permanente da CNBB, se reuniu há aproximadamente 3 semanas, eu acho que é 3 semanas exatamente, e foi publicada uma nota na qual a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, manifesta sua preocupação com a proposta que o presidente da República enviou ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, e que está em discussão. Por quê? Porque a proposta de reforma que foi enviada lá não retira os privilégios de determinados segmentos da sociedade brasileira, penaliza, sobretudo, os trabalhadores, os mais pobres. Vamos continuar a atender Sua Excelência ouvindo do programa, já está no finalzinho, eu não vou deixar rapidinho só para registro aqui. O Dirceu Fernandes é o diretor da rede, parceira aqui da Rádio Caiari, na transmissão desse programa. Ele está cumprimentando o padre e gostando das explanações feitas pelo padre aqui. Muito obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe, abençoe a sua família e que vocês tenham uma boa Páscoa. O vereador da Silva, vereador da Câmara de Porto Velho, está no setor chacareiro nesse momento, ouvindo o programa e cumprimentando o padre. Um abraço ao nosso amigo vereador da Silva e todas as pessoas aí do setor chacareiro. O meu amigo Ferreira Gomes, ligado na Voz do Povo, que bela entrevista. Cumprimente o padre, meu nome. Muito obrigado, que Deus te abençoe. A Joana Silva, está ligada na Voz do Povo, está lá no município de Pimenta Bueno. Eu parei para ouvir a entrevista e não consegui mais sair. Que legal, um abraço, Joana, Deus te abençoe. A Jaqueline está em Ji-Paraná, cumprimentando o padre também pela entrevista. Boa tarde, Jaqueline Alencar. Deus te abençoe. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. O Edvaldo Soares, de Paraná, ligado com o padre também, manda abraço. Abraço, Edvaldo. A Luciana Guimarães, que entrevista. Não dá para estender mais a entrevista? Vamos negociar, vamos ligar aqui para o Emerson Lopes, ver se podemos prorrogar a entrevista. Meu amigo Lacerda está ligado na Voz do Povo, tem que aumentar essa entrevista, eu já cheguei atrasado, o que eu vi já gostei. O meu amigo Nelson Salim está em Presidente Médici, manda abraço a mim, ao padre, muito obrigado. Nelson. O meu amigo Manuel Serra, já registrei aqui. O Valdeci Ronfim, boa tarde, boas explicações do padre, ele está em Cacoal, ligado com a gente. Boa tarde, meu xará, Valdeci. O Luiz Carlos também está conosco, estamos chegando ao finalzinho do programa. Tem mais alguém? Não?
Vamos ver então. Padre, eu gostaria de registrar o orgulho, a alegria de recebê-lo aqui pela primeira vez. Um prazer em conhecê-lo e entrevistá-lo. A alegria é minha. Muito obrigado. Obrigado também aos amigos ouvintes que nos acompanharam. E que a cruz de Jesus nos ajude a compreender melhor as nossas cruzes, que a exemplo dele possamos fazer a passagem da morte para a vida, pascalizar as experiências de sofrimento que nós vivemos. Que o nosso povo, que também é um povo crucificado, possa vivenciar este sofrimento que muitas vezes toma conta da vida no horizonte da ressurreição de Jesus, e que a gente caminhe sempre no horizonte da passagem da morte para a vida, do desânimo para o ânimo, do desespero para a esperança. Que todos nós possamos ter uma boa Páscoa. Padre, vários ouvintes estão pedindo que o senhor deixe uma bênção aqui no final do programa. Arimar, então, eu gostaria de te agradecer aqui a equipe da Rádio Caiari, o ouvinte que nos acompanhou, e pedir assim que Deus abençoe a todos, a você, irmão, que é católico, participa da sua comunidade, a você que é evangélico, a você que não é de religião, e você que talvez nem acredita em Deus. De qualquer modo, nós queremos rezar por todos, para que o Deus da vida, o Pai de Jesus, que não abandonou Jesus, abençoe a todos, fortaleça, que nosso Senhor Jesus Cristo seja acolhido nestes dias, que Ele quer caminhar de mãos dadas conosco, para que nós possamos morrer para o pecado, superar as situações de cruzes e ressuscitar com Ele. Que Deus abençoe a todos e que todos tenham uma feliz Páscoa. Muito obrigado a todos. Eu quero registrar a presença do Henrique e da Raíssa, que me dão um prazer de estar aqui. Quero agradecer a todos, muito obrigado. A continuação desta tarde muito feliz. Uma feliz Páscoa a todos. Amanhã vai ter um feriadozinho aí para descanso. Então, até depois da manhã, se Deus quiser. Até segunda, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo, de volta na segunda-feira, meio-dia. A Rádio Católica no coração da gente. Caiari 103,1 FM. CYW 320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, Porto Velho, Rondônia, operando em 103,1 MHz. Caiari FM, a Rádio Católica no coração da gente. Rádio você ouve o dia todo. Caiari 103,1 FM, é lógico. É mamífero que fala, né? O novo livro da Paulinas fala da importância da amamentação por meio de uma história lúdica com lindas ilustrações. Indicado para